Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um super conteúdo aqui do nosso canal, sempre trazendo as principais notícias dos fundos imobiliários, e hoje nós vamos falar sobre o VS LH11, ou seja, Versalhes Recebíveis Imobiliários, né? Que eu tenho recebido muita pergunta, né? Muito comentário, principalmente devido à cotação dele, que se encontra na casa de R$ 3,33, um dos maiores dividendos atualmente, de 15,57%. Você consegue comprá-lo com um desconto de 70%, tem uma liquidez de 155 mil, esse é o ponto ruim, que ele tem uma liquidez muito baixa, mas um ponto interessante é que nos últimos 12 meses ele tem se valorizado, ou seja, ele caiu tanto, como nós podemos observar, né? Ele acabou caindo tanto, né, o valor da sua cota, que a subida que ele sofreu já foi suficiente aí para quem investiu há um ano atrás ter uma elevação na casa de 11%, porque há um ano atrás ele estava R$ 3,04. Agora ele se encontra na casa de R$ 3,33, ou seja, ele conseguiu se valorizar, ou seja, quem investiu conseguiu ainda ter um bom retorno, né? E o interessante é que se nós olharmos os últimos um ano, né, ele tem conseguido performar muito bem, inclusive batendo a inflação, ou seja, a desvalorização que ele passou nos últimos tempos chegou ao fundo do poço, de forma que ele começou a ficar bem interessante no atual momento para investir, ou seja, para montar a posição nele. E interessante que quem comprou um ano atrás não caiu mais. Por quê? Porque com um desconto de 70%, ele está muito descontado, né? Não tem mais nem para onde ir. E o interessante é que o dividendo está subindo, porque é justamente o dividendo dos últimos 12 meses se encontra na casa de 15,57%, ou seja, 15,57% de dividendo, mais os 11% de valorização, isso daqui vai dar na casa de 26%, 26,54%, ou seja, teve uma rentabilidade, uma valorização de um quarto aí no último ano, e isso é um excelente resultado. E no último ano ele tem conseguido performar muito bem, tem uma rentabilidade positiva bruta, e mesmo descontando a inflação, ele ainda conseguiu performar muito bem, ou seja, no cenário em que boa parte dos fundos estão sofrendo, né, ele caiu tanto que ele está andando de lado, né? Ele que é um fundo híbrido, ele tem uma taxa de administração de 1%, ele ainda mantém uma boa base de cotistas, 78.734, tem mais de 29 milhões de cotas sendo negociadas, tem um patrimônio de 327 milhões e ele vem pagando um dividendo aí na casa de 4 centavos, o que tem animado muito os investidores, né? Porque no último mês ele pagou aí 1,2%, nos últimos 3 meses 3,6%, nos últimos 6 meses 7,21% e nos últimos 12 meses aí 15,57%. Se nós olharmos aqui, a gente vai conseguir observar que em termos de porcentagem, que é a parte mais importante, o dividendo dele vem crescendo de forma até orgânica, né, como nós podemos ver. E o atual dividendo na casa de 15,57%,
E o dividendo médio dos últimos 5 anos foi muito alto, né? 17,73%, né? Valendo lembrar que o ano de 2023 ele pagou 3 centavos, o que fez as suas cotas despencarem, né? Porque ele já chegou a pagar até 11 centavos, mas aqui ele conseguiu pagar na casa de 3 centavos e no ano aí de 2024 ele conseguiu subir esse dividendo e tem pagado aí de forma recorrente 4 centavos, ou seja, ele conseguiu subir o dividendo, certo? Se nós já entrarmos aqui no relatório gerencial, a gente vai ver por que muita gente se distanciou desse fundo, mas estão voltando pelo jeito, né? Porque se a cotação está subindo, é porque ele está se tornando atraente de novo. Ó. Ele tem uma cota patrimonial de R$ 10,85, só que o mercado está precificando na casa de R$ 3,59, ou seja, nós temos inadimplência embutida quando isso acontece, certo? O dividendo dele é de 1,37, mas o dividendo mensal está tranquilo ali na casa de 1,17. Nós vamos passar então para o que interessa, né? Porque como é que um fundo tem uma cota na casa de R$ 10,85 está sendo negociado por 3,59. Então vamos lá, o que ele diz? Ó? O patrimônio líquido do fundo alocado em certificado de recebíveis imobiliários está distribuído da seguinte forma. Como é que nós estamos? 22,4% das operações têm pagamento em dia, ou seja, pagamento estão recebendo. 57% estão em período de carência, ou seja, o fundo negociou com o devedor para passar um tempinho sem pagar e depois voltar a pagar. E inadimplência somente 1,6%. E também que aguardam negociação 1,5%, né? Estão aí inadimplentes, certo? Então, 1,6% aguardando negociação e 1,5% não, aí justiça, certo? Ou seja, vai buscar na justiça os retornos financeiros, certo? O total de receita está na casa de 1 milhão, né? Porque até que a gente tem que ser sincero, eles têm a maior parte do seu portfólio está em carência, né? Mas assim que voltar a pagar o dividendo vai subir, e mesmo assim ele tem conseguido subir essa receita da sua carteira de CRI, né? O que é um bom sinal que ele está conseguindo subir com dificuldade. O total de despesa ele tem conseguido ficar na casa dos 100 mil. Isso é muito bom porque você tem receitas aí para saldar as dívidas do fundo, certo? Do ponto de vista de dividendo, a gente já conseguiu ver, né, que em 2023 ele até o mês de dezembro foi 3 centavos, mas a partir de outubro não, ele seguiu para a casa dos 4 centavos e ele tem se mantido, ou seja, um resultado muito bom, porque tem se aproximado aí do benchmark, que é IPCA mais 4%. Aqui embaixo nós conseguimos ver o período áureo dessa cota, quando ela estava na casa de 10,26, mas ao longo do tempo ela caiu, como nós podemos observar, mas desde ali, como nós podemos observar, do ano de 2023, ele tem conseguido ali se manter na casa dos R$3, né? Entre R$3 e R$4, ou seja, ele parou de cair. Na verdade, se nós andarmos mais um pouquinho para trás, a gente consegue perceber que a partir de abril as coisas meio que se estabilizaram, porque até então foi uma queda brusca, provavelmente devido ao aumento aí dessa carência e dessa inadimplência. 81% da sua receita vem de CRI, muito pouco de fundo imobiliário e tem um caixa até interessante de 7,2%, né? O seu retorno, principalmente para o segmento de hotelaria, né, que se beneficia muito em final de ano, né? Ou seja, ele tem uma concentração muito alta no segmento de hotelaria, certo? Se nós observarmos as alocações bem agressivas, né? IPCA mais 11,17, ou seja, ele é um high yield, né? Não adianta mentir para vocês.
IGPM mais 14,78%, IGP e DI 8,29% e prefixado, né, na casa de 10% ao ano, o que dá uma média ponderada aí de 11,88%. Né? No cenário que nós estamos de subida de inflação, o retorno deste fundo aumenta muito. Né? Aqui ele traz toda a descrição, né, do CRI, por exemplo, o CRI Resort Lago, né, o segmento, a série, né, que é junho, o indexador, que é o IGPM, a taxa agressiva de 13% ao ano, tem 1,7% de duração, obras em execuções 71%, desses 71%, 31% já foram vendas, né? Inadimplência acumulada de 8,1%, né? Razão PMT no limite 130%, razão saldo devedor atual, limite no atual de 24% e limite de 130%, a quantidade 32.140, a posição que tem esse CRI 41 milhões, isso equivale a um PL de 12,7, ou seja, a taxa de juros está muito alta, né, de 13%, ou seja, bem agressivo junto com subida de inflação. Claro que fica difícil de você pagar, mas quando paga, né, é um retorno muito alto, certo? Então nós mostramos por dentro o fundo VSNH, coisa que eu posso dizer para você que ele parou de cair e ele tem se sustentado, né? Ou seja, ele chegou ali no ápice da crise e há mais de um ano que ele está na casa de R$3 e muitos investidores têm achado interessante, têm entrado porque a cotação está muito barata, R$3,33, dividendo de 15,57, desconto de 70% e valorização de 11%, certo? Então, espero que vocês tenham gostado do conteúdo, mais um super conteúdo aqui do canal. Leia, estude, veja se faz sentido na sua carteira, né? E assista o vídeo até o final, deixa sua curtida e segue o canal. Muita gente passa por aqui, assiste o conteúdo, mas não segue o canal. Valeu e até o próximo conteúdo aqui do canal.